Do Maná do Céu para você. Bom dia! Maná de hoje, o caminho das bênçãos. Eu vou estar lendo lá em Êxodo 2:9. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? 2:9. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Quando hoje, né, o Senhor me acordou falando, né, o caminho das bênçãos, e falando, né, o caminho. Quem é o caminho? É Jesus, a verdade e a vida. E das bênçãos, ou seja, nós estamos, né, num caminho, indo para a eternidade com o caminho que é Jesus, né, através do Espírito Santo, estamos sendo guiados aqui pelo Espírito Santo, e hoje o Senhor está falando o caminho das bênçãos, ou seja, nós estamos no caminho das bênçãos, já para receber as bênçãos do Senhor, né? E quando hoje o Senhor falou caminho das bênçãos, eu falei, uau, vamos receber bênçãos, né? E aí, quando o Senhor me leva a ler, né, esse versículo aqui, 2:9, falando, e é tão interessante quando fala do 2, eu já penso, né, o Senhor está só nos confirmando que será testemunho, né? Porque o 2 é testemunho, né? E o 9, fruto do Espírito, ou seja, vai mostrar os frutos do Espírito, né, do Senhor, e vai gerar mais frutos, porque quando fala aqui, ó, então lhe disse a filha de Faraó, e aí eu pensando, filha de Faraó, e aí eu já pensei, né, o filho de Deus, né, que filha de Faraó como se fosse do rei, então eu pensei, o nosso rei é Deus, né, e filha, Jesus, filho do rei, está vindo falando pra gente, ó, aí tá trazendo o menino. O que seria o menino? Projeto, propósito de Deus, né? Propósito. E aí ele fala, né? E ela fala, né? Pagar-te-ei o teu salário. Além do Senhor nos dar, né? O propósito dele, que a benção que o Senhor vai nos dar, né? Vai nos entregar as bênçãos, é sobre um propósito dele. Lembra? Tudo nós temos propósito. E quando ele fala aqui, né? Que ele vai trazer o menino, ou seja, vai trazer o propósito, vai trazer o que vai... Que através desse menino, desse propósito, né? Através da gente estar cumprindo o propósito do Senhor, que está gerando, que está gerando as bênçãos, né? Porque quando ela fala que pagar-te o salário, e aí a gente ainda recebe um salário. Olha como que o nosso Pai é tão bondoso, né? Tão maravilhoso, que ele nos dá um propósito, né? Pra gente fazer parte do plano dele aqui, lembra? Ele dá um propósito pra gente. E ainda nos dá salário, nos paga. Como que ele nos paga? Com muitas bênçãos. Por isso que fala, né? O caminho das bênçãos. Porque são muitas. Então, assim, aí quando fala aqui, né? Pagar-te o teu salário, o que a gente tem feito? Olha que tremendo isso. Pagar-te o teu salário. Aqui não fala de quantidade. Por isso que o Senhor falou hoje. O caminho das bênçãos. É muitas bênçãos. E aí, né, a mulher tomou o menino e o criou. A mulher aqui é a mãe de Moisés, lembra? A mãe de Moisés, ela entregou o filho, porque ela ficou com medo, lembra? Ela guardou, escondeu ele lá 3 meses, né? Quando ela deu a luz, ficou com medo, né, dele ser morto. E ela foi lá e entregou ele lá na beira do rio. E aí, quem que encontrou? A filha de Faraó, lembra? E aí, quando a mãe, o que ela fez? Ela entregou o filho. Como se ela, tipo assim, imagina, acabou. Imagina como que ela ficou, lembra? A gente já falou dessa passagem aqui, o Senhor já nos levou a gente meditar, mas o Senhor está devolvendo. Olha que interessante, né? Aqui é como se o Senhor estivesse devolvendo. E imagina, ela nem tá imaginando que ela ia receber o filho dela de volta e ainda ia ganhar um salário para cuidar dele. Ou seja, o que ela entregou, né? E o filho fala de bênção, porque Deus já deu, né? A herança para ela, né? O filho fala de herança. E ó, tudo que o Senhor nos dá é uma herança para nós. Então, quando fala de filho, deu um filho para ela, deu a herança dela, ela entregou a herança, né? Imagina você entregar a sua herança e você imaginar que você perdeu tudo, acabou, e depois o Senhor te devolver ainda com pagamento ainda.
Olha que tremendo isso. E aí foi quando, né, eu fiquei falando, meu Deus, é tão tremendo porque quando fala aqui, né, devolveu para a mulher, ela tomou, ela pegou e ela criou e fala aqui, ó, aqui traz, né, o Senhor está nos falando aqui do quê? Das bênçãos, porque, ó, o caminho das bênçãos. O caminho é Jesus, a verdade, a vida, ou seja, estamos vivendo com Jesus, no caminho com Jesus, estamos praticando a verdade, que é a palavra, estamos tendo vida. E hoje o Senhor falou no caminho das bênçãos, ou seja, vamos receber as bênçãos, porque é só Jesus que pode nos dar as bênçãos, porque aí eu fiquei pensando também até no dia de hoje. Hoje, qual dia que é hoje? Hoje é dia 13/10. O 10 fala dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o que é a palavra, é o que a gente pratica, os princípios do Senhor, né? É o que faz a gente, né, a viver na obediência, fazendo a vontade do Senhor, cumprindo, né, o que está aqui na Bíblia. Não tem como a gente sair fora do que está na Bíblia e falar assim, eu tô na bênção. Não, você tem que viver a palavra, né? E aí, quando o Senhor está falando aqui, falando do 10, né? Então, os 10 mandamentos, estamos praticando os 10 mandamentos, mas e o 3? O 3 é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, é Ele que vai, é Deus que vai nos abençoar, né? E aqui é tão tremendo porque quando fala do 3, fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, início, meio e fim. E a obra que o Senhor iniciou, Ele há de terminar. Mas é tão tremendo porque quando o Senhor está falando aqui, né, o caminho das bênçãos, e fala o caminho é um só, né? É um só, é através de Jesus, não tem outro. E aí traz, né, do quê? Quem é o caminho? É Jesus, e através, ele deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo está em nós, ou seja, a bênçãos é para nós, né, particular, olha que tremendo, para nós, porque ó, devolveu para a mãe, então primeiro faz bênçãos para a mãe, mas as bênçãos são, por isso que o Senhor falou, o caminho das bênçãos, as bênçãos são tantas, porque devolveu para a mãe, e quem que foi abençoado? Não foi só a mãe, foi a família, foi quem? Foi o povo, porque depois ele se tornou o libertador do povo do Egito. Então muitas pessoas foram abençoadas, foram a mãe dele, a família e o povo. E aí, até nós estamos sendo abençoados, porque hoje nós podemos ler a história dele e que nos inspira, né? O Senhor fez, relatou aqui na palavra exatamente para nos inspirar a saber que Moisés viveu. E aqui nós sabemos a história. Eu sou apaixonada pela história de Moisés. E aqui fala, né? Trazendo o que o Moisés passou, tudo que Moisés viveu, para nos inspirar e nos levar a gente saber que o Senhor tem grandes planos com nós, né? Grandes propósitos com nós. E aí, quando tá falando aqui, né, que devolveu para a mãe, então a mãe foi muito abençoada, imagina, foi surpreendida, nem imaginava que o filho dela talvez estivesse vivo e que ela ia receber ainda por cuidar dele, poder cuidar do filho dela, né, da criação. Imagina o tanto. Quando ela entregou, quantas lágrimas ela não derramou? Ou seja, renunciou, abriu mão, pagou um preço para estar recebendo isso. E assim é o Senhor falando conosco hoje. E aí, quando fala aqui, né, da benção para ela, né, que ela ia receber, para cuidar do filho, ou seja, o Senhor, ele ainda nos retribui, né? Como dizendo, ainda paga, porque todo o propósito do Senhor é isso, é quando o Senhor dá o propósito, se a gente faz conforme a vontade dele, nós vamos receber, é as bênçãos do Senhor, mas só que as bênçãos não é só para nós, as bênçãos são, por isso que ele fala, caminho das bênçãos, é um caminho e outra, não, é muitas bênçãos, e que vai ser tanto para nós, né, para nós particular, que foi lá, que cumpriu os propósitos, os princípios, e as pessoas que estão em volta, sua família, e muitas pessoas vão ser abençoadas, porque o Senhor vai te dar, né, vai dar para nós, e para a gente multiplicar, para a gente abençoar outras pessoas, porque Moisés, ele foi uma bênção, tanto ali, ó, que foi uma benção para a mãe dele e foi uma benção para o povo, porque, ó, quando devolveu para a mãe cuidou, criou ele, depois a mãe foi lá e devolveu, e outra, depois ele se tornou, né, o líder lá do Egito, libertou o povo do Egito, ou seja, ainda foi benção para o povo do Egito, ou seja, libertou, e o povo do Egito que foi liberto, imagina, ainda multiplicou, e as bênçãos continuam, ou seja, as bênçãos continuam, e quando o Senhor está falando o caminho das bênçãos, é porque... E aqui nos leva a gente cada vez mais querer estar vivendo com Jesus no caminho, com a verdade, nos trazendo vida.
para a gente cada vez mais recebendo bênçãos do Senhor e para ajudar, para abençoar outros, porque o Senhor nos dá para a gente também abençoar. Lembra? É assim, né? É dele, com ele e para ele. Ou seja, as bênçãos vão voltar para ele. Como? Com glória, né? Porque vai multiplicar. Por isso que fala, né? Quando falou aqui do 2, eu falei, vai ter muito testemunho, muitos testemunhos, né? Das bênçãos do Senhor. E o 9 fala do que? Do fruto do Espírito. Vai gerar muitos frutos do Espírito, porque vai dar muita glória para o Senhor, porque os frutos refletem a semelhança de Deus. E aí vai falar assim, nossa, como você está sendo... Menina, que bênção é essa? Menina, que bênção é essa? E você vai falar, é Deus que tem me abençoado. Como? E aí você vai falar, olha, muita renúncia. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu tenho renunciado, eu tenho pago um preço, mas o Senhor é misericordioso, bondoso e tem nos abençoado. E ó, recebe a benção aí também. E aí você vai abençoar também. É tremendo isso, porque hoje o Senhor já está iniciando nós com essa semana, já dizendo para nós o caminho das bênçãos. Ou seja, e aí, né, que nós passamos, por que inicia com o caminho das bênçãos? Porque a gente não pode esquecer que as bênçãos não vai vir de quem? É de Deus, e a glória tem que ser totalmente para Ele. Por isso que já inicia o caminho. O caminho é Jesus, então nós temos que honrar quem? Quem vai nos dar? Então por isso que inicia o caminho das bênçãos. Não é as bênçãos primeiro, é o caminho. Então a gente tem que lembrar de quem vai nos dar as bênçãos. É Deus, é através de Jesus, né, que vai nos entregar. Olha que tremendo. Por isso que fala, o caminho é para a gente continuar no caminho. Tanto com o caminho, né? Lembrando que é Jesus, que não é sobre pessoas, não é, foi fulano que, se não fosse fulano que me abençoasse. Não, é Deus que usou pessoas para te abençoar. É assim que Deus faz. Então a gente tem que lembrar que é o caminho, que é Jesus. É através de Jesus que nós estamos recebendo isso. Nós não somos nem merecedoras, mas Ele é tão bondoso que Ele deixou o Espírito Santo para nos guiar, para nos voltar para o caminho, para nos corrigir, para falar, obedece, filho, eu tenho muito mais para você. Eu quero te entregar bênção, eu quero te levar aí mais longe. Olha, e Ele está falando o caminho, ou seja, não termina, não acabou. Até a gente ir para a eternidade, e aqui é levando a gente para receber, eu pensando, né, meu Deus, é tremendo isso, porque quando falou o caminho das bênçãos, é levando a gente ir para onde? Para a eternidade, para o céu. Então, até a gente ir para o céu, se a gente continuar andando com o caminho e no caminho, né, de indo para o céu, a gente vai receber muitas bênçãos, vai abençoar muitas pessoas, vamos cumprir o propósito do Senhor, né? Porque Moisés cumpriu o propósito do Senhor. E é tão tremendo, né? E, assim, quem não leu a história de Moisés, leia, né? E é maravilhoso o que o Senhor está falando hoje. E aí eu fiquei pensando, é tão tremendo porque você olhar para trás, você nem consegue imaginar. Hoje você fala, meu Deus, até aqui o Senhor me ajudou. E aí o Senhor hoje dizer assim, tem presente, tem surpresa, tem bênção, né? E aí eu pensando, né? Tantas chuvas esses dias, o Senhor já estava nos dando sinais, né? Tem bênçãos chegando, porque chuva fala de bênçãos. Então, que o Espírito Santo hoje, né, ministre ao seu coração, esteja preparado para receber as bênçãos do Senhor, para abençoar outras pessoas, né, com o coração já grato. E o Senhor, assim, Ele que merece toda a honra e toda a glória, né? E que nós continuamos caminhando mais e mais no caminho para viver todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós e cumprindo o propósito dele, porque tudo tem um propósito, né? E o plano dele é esse, é que nós cumprimos o propósito dele, tá bom? Vamos fazer uma oração, vamos lá? Senhor meu Deus, meu Pai, quero te louvar, já te agradecer porque tu és bom, digno de toda a honra e de toda a glória. Pai, toda a honra é a ti. Pai, eu já quero te louvar, eu quero te agradecer. Muito obrigada, Senhor. Sei que nós não somos merecedoras, mas o Senhor é fiel. O Senhor, tudo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. O Senhor nos promete, o Senhor nos traz promessas, Senhor, para a gente não desistir. O Senhor vai, Senhor, cada dia nos levando, Pai, a gente perseverar, a gente chegar todos os dias, ó Pai, caminhando mais um pouquinho, porque o Senhor sabe, o Senhor tem coisas para nós que nós nem imaginamos, como diz a tua palavra, Pai, coisas muito mais que a gente imagina ou pensa, Senhor, mas que nós precisamos confiar. E aqui, Senhor, hoje o Senhor está nos dizendo o caminho das bênçãos, ou seja, o Senhor tem algo para nos entregar e eu já sou grata, Pai, e a minha oração é, Pai, que nós estejamos, ó Pai, com o coração pronto a receber, Senhor, mas também pronto, Senhor, com o coração aberto, Senhor, a abençoar outras pessoas, a não reter as bênçãos,
bênçãos, nosso Senhor, entregar, Senhor, a distribuir, Senhor, e dar a glória a Ti, Senhor, e lembrar que tudo vem de Ti, Senhor, e nada, Senhor, é fora de Ti, é tudo de Ti, que toda honra, Pai, toda glória, que nós sejamos um coração grato, Pai, lembrando que é o Senhor que está nos entregando tudo, e é para Ti, Pai, para a honra e louvor do Teu nome. Assim é minha oração, que eu já te louvo e te agradeço, no nome que há poder, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilhe e deixa Jesus te usar. Tchau!